Olá, prezados e prezadas estudantes do terceiro ano do ensino médio. Mais um vídeo sobre a Europa. Agora eu vou abordar um pouco os aspectos gerais da economia, né, do continente. Depois, em outros vídeos, entrarei um pouquinho mais em detalhes, ok? Bom, e o primeiro ponto que eu quero destacar é em relação, tá, a um hábito que os europeus têm de cultivar a terra, né, num sistema de rotação. Eles desenvolvem tanto rotação de culturas como rotação de terras, né? Rotação de terra é quando eles deixam determinadas áreas da sua fazenda, das suas terras, descansando por um período, né? Enquanto ele utiliza outros. E a rotação de cultura é justamente o que eles. Só um minutinho. Bom, vamos lá, prosseguindo, né? A rotação de terras é justamente o que eles deixam, né, de terras parada por um determinado período para ela descansar, tá? Para ela se restabelecer em termos de nutrientes. Aí vão utilizando outros. E a rotação de cultura não, é o cultivar, é o que eles cultivam, né? Naquela porção de terras, aí o próximo cultivar eles já utilizam outro, não o mesmo. Então são técnicas que eles aprenderam a desenvolver na sua agricultura e que favorece aí uma grande produtividade, que é a rotação de cultura e rotação de terras. E tem um detalhe muito importante, né? Na Europa, a agricultura recebe subsídios do governo. Então, os governos, eles apoiam, né, a produção agrícola, tá? Então, muitas vezes, eles estão subsidiando. Por isso que o produto da agricultura europeia é muito mais barato do que o brasileiro, tá? Mas tem um detalhe importante, lá eles produzem o quê? Uma agricultura de clima temperado, então seus produtos são temperados, né? Oriundos de clima temperado, e o nosso tropical. E aí, né, graças a Deus, nossos produtos, a grande maioria, diferente do deles, daí, porque eles importam, os europeus importam produtos tropicais nossos, como cacau. Cacau é um produto brasileiro de alta qualidade, tá? Que é utilizado pela indústria de chocolates lá da Suíça. Eles produzem o melhor chocolate, mas a matéria-prima é oriunda de onde? Do Brasil, produto tropical. Outro também que vendemos para eles é muito barato também, banana. Só que lá a venda dos produtos tropicais é caríssimo. Por exemplo, se você for num dos restaurantes lá e pedir uma banana caramelizada, você vai pagar o preço de uma refeição lá, tá? Então é alto o preço, tá? Que eles cobram dos nossos produtos tropicais lá, mas nós vendemos para eles a preço de banana mesmo. Ai, ai, meu Deus. Bom, outro destaque relação à pecuária. A pecuária deles também é um sucesso, tá? Apresenta grande produtividade, tá? Nos criatórios bovinos, ovinos, suínos e equinos também, tá? Aí eles têm uma vantagem, né, devido também à predominância do clima temperado, que são os pastos. As pastagens deles são as melhores, né, do mundo em termos de qualidade, tá? Os europeus, apesar de ter uma grande produtividade em termos de qualidade, né, da pecuária, mesmo assim eles ainda precisam para atender a demanda do que eles necessitam de carnes, eles ainda importam sim, né, carne bovina, inclusive aqui do Brasil. Só que tem um detalhe importante, eles selecionam as fazendas brasileiras que têm a qualidade, o que eles consideram de qualidade dos criatórios bovinos aqui no Brasil, em que eles vão adquirir o produto. Então, para eles é uma qualidade que recebe uma classificação AA. Né? Então, eles vêm aqui, por exemplo, território brasileiro, e selecionam as 600 fazendas que têm a criação do gado bovino, ele seleciona aqueles que atendem à qualidade deles. Olha só o detalhe, tá? Bom, o que mais que nós podemos falar sobre a pecuária? É isso. Outro ponto importante em relação à economia é o extrativismo mineral. Eles
destacam-se aí pela presença, na Europa, destaca-se pela presença de ferro. E aí, quando nós já estudamos, falando sobre os maciços antigos, predominantes lá no continente europeu, então é abundante a quantidade de ferro, minério de ferro e carvão mineral, tá? Carvão mineral, né, encontrado aí nas faixas de planícies, né, de origem lá do Paleozoico, das eras geológicas do Paleozoico, ok? Bom, diante disso, vejam que esses combustíveis, né, carvão mineral, minério de ferro, eles são altamente poluentes. E aí a Europa também vai se destacar aí quanto a sua grau de poluição, tá? Em relação ao petróleo, tem sim reservas de petróleo no Mar do Norte, Mar da Noruega. Quando vocês fizerem atividade lá de mar, vão identificar Mar do Norte, Mar da Noruega, é onde tem as maiores reservas de petróleo. Detalhe, a empresa que explora o petróleo é a Petrobras. Outra área de reservas de petróleo é na Romênia. Então, esses são os dois pontos de grande concentração do petróleo no continente europeu, mas não atende, não é suficiente para atender a demanda. Eles importam, né? Quer dizer, eles compram, do Oriente Médio ainda grande quantidade, sim, de petróleo para atender a necessidade, né? Para atender a demanda deles, ok? Tá, industrialização. A indústria tem, sim, grande importância, né? No continente europeu. Lembre-se que nós estamos falando do continente que iniciou o processo de industrialização. Então, as indústrias tradicionais são marcantes, são as de maior importância no continente europeu. Indústrias tradicionais, nós estamos falando da siderúrgica, da metalúrgica, da mecânica, da automobilística. A automobilística, segundo a Revolução Industrial, que desenvolveu-se lá nos Estados Unidos, mas os europeus não ficaram atrás. Eles também desenvolveram sua indústria automobilística, Renault, Peugeot, a Fiat, a Volks, tá? Todas são indústrias automobilísticas europeias. Ok? Então, o país também não ficou preso a esses setores das indústrias tradicionais, né? Além da têxtil, da química também, tá? Ele também correu atrás aí para desenvolver, sim, e investir em setores de alta tecnologia, biotecnologia, robótica, mecatrônica, todos esses nomes aí desse setor de alta tecnologia, tá? No entanto, a maior parte dos países que constituem o G7 estão na Europa, Reino Unido, França, Alemanha, né? Itália, o norte da Itália é industrializado, tá? Mas na frente vamos ver que o sul tem uma economia tradicional de agricultura, né? Produção de vinhos, os vinhedos, mas o norte da Itália é industrializado, é desenvolvido, tá bom? Bom, em relação ao comércio, né? Eu vou fazer alguns comentários, mas a gente vai especificar ainda muito sobre esse comércio. Ele é intenso, inclusive com blocos como o NAFTA, como a PEC, como a CEI, Comunidades dos Estados Independentes, como o nosso, o Mercosul, tá? Entretanto, tem-se a formação, né, da União Europeia. E aí eu vou gravar depois aulas para vocês, falando um pouquinho sobre a Constituição, a formação da União Europeia, que permite aí, né, a maior barganha, né? A União Europeia tem uma barganha aí de comercial, né, do continente em relação aos outros blocos, né, blocos menores, né, de menor potencialidade, ok? Aí então a União Europeia tem aí um fator favorável aí para essas negociações, tá? Quando está negociando com blocos com menor potencialidade. A União Europeia foi formada pelo Tratado de Maastricht, na Holanda, cidade na Holanda, em 1992, estabeleceu aí a criação do bloco, que é um bloco com o maior PIB do mundo, tá? 28 países membros, mas nós temos aí a questão do Reino Unido, que também vamos conversar, importantíssimo, tá? O grupo apresenta dá licença... O grupo apresenta um parlamento
Vamos lá, a União Europeia apresenta um parlamento europeu único. No parlamento europeu é onde representantes de todos os países que integram a União Europeia resolvem as questões econômicas, acordos, discutem, então tudo é resolvido dentro do parlamento europeu. Possuem também um banco central europeu, que fica na Alemanha, tá? Cidadania europeia, livre circulação de pessoas, produtos, capitais, utilizando-se, na maioria dos países, nós vamos ver da moeda do euro. Alguns países, como por exemplo o Reino Unido, né, quando o Reino Unido estava lá no bloco, não utilizava o euro porque sua moeda eles consideravam mais forte, né, a, a libra, né, esterlina, mais forte do que o euro. E eles temiam pelo enfraquecimento da moeda. Quanto maior a quantidade de países integrando ali o bloco e com níveis de desenvolvimento econômico, isso enfraquecia um pouco a moeda. Então, eles temerosos em relação à utilização do euro, tá bom? Existem algumas questões polêmicas que discute-se dentro do Parlamento Europeu, como a previsão de uma Constituição única, de um idioma oficial único, são questões polêmicas que estão em discussão, entre outras, dentro, né, do Parlamento Europeu, ok? Vou encerrar esse vídeo por aqui, prosseguiremos com outros, ok? Bom estudo!